comprei uma Ferrari. Obrigada, me coloca na pescoço. Olá família, espero que todos estejam bem. Eu sou o vosso apresentador do canal da Mundo Aprendizagem e hoje quero falar sobre a generalidade das palavras. A generalidade das palavras consiste em analisar as palavras masculino e feminino. A primeira regra é: palavras masculino normalmente terminam em O. Exemplo: menino, carro, livro, entre outras. E as palavras feminino normalmente termina em A. Exemplo: menina, casa, porta, entre outras. Palavra que termina com E. Palavra que termina com E pode ser do gênero masculino ou feminino. Exemplo: o telefone, a parede, entre outras. Só você vai identificar através do artigo. Palavras que terminam com M. Palavras que terminam com M geralmente são palavras do gênero masculino. Exemplo: o homem, o jardim, entre outras. Palavras que terminam com AM pode ser do masculino ou do gênero feminino. Exemplo: o coração, para a feminina, a mão, entre outras. Você também pode identificar através do artigo. Palavras que terminam com as letras R, e Z são apenas palavras do gênero masculino. Exemplo: papel, o amor, o nariz, entre outras. Palavras que terminam com dade, age e são palavras do gênero feminino. Geralmente são palavras do gênero feminino. Por exemplo: cidade. Cidade é a palavra do gênero feminino, porque termina com dade. A viagem. Viagem termina com G. Então são palavras do gênero feminino. Temos a palavra a canção, também são palavras do gênero feminino. Tem algumas palavras que só nós podemos identificar através do artigo. Por exemplo, artista, colega, estudante. Essas palavras não mudam do gênero. O gênero só você vai identificar através do artigo. Não tem como você falar artista ou artista, não. Só o artista quando é homem, artista quando é mulher. Colega também. Não é você pode falar colega porque é homem, colega quando é mulher, não. Você pode mudar seu artigo. O colega ou a colega. Também o estudante. O estudante, a estudante. Tem algumas palavras pode mudar do gênero, mas falam do sexo ambos. Uma palavra pode falar o menino tanto com a menina. Por exemplo, criança. Criança é a palavra feminina, mas ele identifica o sexo de ambos. Pode falar do homem tanto com a mulher. Você pode falar criança homem ou menino tanto com a mulher, com a menina. A vítima também, o indivíduo também. Você identifica as pessoas de ambos sexos. O indivíduo pode ser homem tanto com a mulher. É apenas isso aqui que eu quero abordar, porque hoje em dia as pessoas eram muito sobre a genialidade das palavras e não conseguem bem identificar. Então siga o nosso canal para aprender mais e comente, deixe seu like, partilhe e siga-me.